Olá a todos, eu sou Rejane Queiroz, professora universitária, professora de Língua, Literatura e Cultura e moro na capital espanhola desde 2001. A Embaixada Brasileira em Madrid me fez um convite de participar da iniciativa Brasil a um Clique, que consiste em divulgar a cultura brasileira aqui, na Espanha, por meio de personalidades relevantes da nossa cultura, como são cineastas, arquitetos, cozinheiros, músicos e escritores, como hoje. E no Facebook e no Twitter da Embaixada, com a hashtag Brasil a um Clique, vocês podem encontrar toda a programação relacionada com esta iniciativa. Hoje nós vamos conhecer Rafael Montes, que vocês já estão vendo. Rafael nasceu em 1990, no Rio de Janeiro, escreveu vários romances. Esses romances são Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Jantar Secreto, Bom Dia, Verônica e Uma Mulher no Escuro, que é do ano passado. Todos esses romances são sucessos de crítica, de público e de crítica. Eles estão traduzidos para mais de 20 idiomas e também os direitos para adaptação cinematográfica vendidos. Além dos romances, Rafael apresentou um programa de literatura na TV Brasil e foi colunista semanal do jornal o Globo durante 2 anos. É o criador, é o roteirista-chefe e produtor executivo da série Bom Dia, Verônica, para a Netflix. E atualmente Rafael é colunista da revista Veja e escreve roteiros para cinema e televisão, como Uma Família Feliz, A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais e o último, esqueci. E Praça Paris, que é um filme que eu adoro. Ok. Então, Rafael, um prazer estar com você. Te agradeço em nome da Embaixada e também pessoalmente ter aceitado este convite e que as pessoas aqui na Espanha, o público espanhol, possa te conhecer. Uma pessoa muito talentosa, um escritor muito talentoso, que eu posso dar crédito, porque eu já li vários dos romances do Rafael. Muitíssimo obrigada, Rafael. Jane, um prazer danado conversar com você. Agradeço o convite da Embaixada. Parabenizo pela iniciativa. Acho muito importante que conversas como essa cheguem a um público, ao público espanhol. Fico muito feliz de poder contar as minhas histórias com vocês. Que ótimo. Então, vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Rafael, você pode nos contar um pouco sobre a sua trajetória como escritor? Se você sempre quis ser escritor, como aconteceu virar escritor? Por que o gênero é suspense? Sabemos também que você é advogado, se tem alguma coisa a ver com o gênero suspense e assim por diante. Então, eu decidi me dedicar à literatura quando era adolescente. Eu cresci numa família sem livros. Meus pais não têm costume de ler. E quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu fui presenteado com um livro chamado Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. A primeira aventura do Sherlock Holmes. Logo depois li alguns livros da Agatha Christie, li o Sidney Sheldon também, que é um autor norte-americano, tem alguns livros juvenis, e eu li então nessa época, mais ou menos, por 12, 13 anos. Eu já comprei para meu filho esses livros do Sidney Sheldon, meus filhos já têm. Tem Perseguição, Meia-Noite, umas histórias assim. E aí eu, ato contínuo, comecei a gostar de... Eu quis escrever. Eu comecei a contar as minhas histórias. Na escola mesmo. Eu escrevia nos cadernos, final de um caderno, durante a aula, chegava em casa, continuava, enfim. Então foi um processo que eu fui descobrindo, era possível ser escritor no Brasil. Logo eu me dei, as histórias eram, claro, de violência, de crime, de mistério, que é o gênero que me atrai. E aí eu fui me perguntar o que havia de literatura policial brasileira, que autores brasileiros escreviam policial. Descobri Rubem Fonseca, descobri Luiz Alfredo Garcia Rosa, descobri Patrícia Mendes, são alguns autores nacionais de histórias de suspense, crime e mistério.
Dois deles que E perdemos aí, este ano, não? Que faleceram, acabam de falecer, dois não? Dois perdemos deles, esses dois perdemos grandes este ano escritores. e um dia após o outro, né? Ou seja, É, na mesma isso semana. aí, muito O seguido. Rubem Fonseca e o Luiz Alfredo Uhum. Garcia Rosa. E aí eu comecei a pensar como é que seria a literatura policial que eu queria fazer no Brasil, né? Ou seja, a literatura policial tem como um dos elementos o lugar onde ela se passa, né? O que é considerado crime naquele lugar e o que é a sociedade daquele lugar, como aquele lugar encara o criminoso. E aí, nesse sentido, eu perguntei qual rosto eu queria dar para a literatura policial brasileira que eu iria fazer. E comecei, então, a escrever as minhas histórias, em que em cada um dos livros, a gente pode falar, eu investigo um subgênero do romance policial e trago isso para a realidade brasileira. Ok. Quando o primeiro romance que eu escrevi, que se chama Sudas, ele foi escrito enquanto eu estava no ensino médio do colégio, ou seja, no final do colégio para fazer o vestibular, né? E quando eu fui escolher a minha carreira, me parecia que fazer letras, ou seja, estudar literatura, poderia travar a minha criação. Eu criei essa explicação para mim, poderia atrapalhar o meu processo criativo. Porque você E aí, veria por isso, eu tantos decidi fazer. modelos, não? Na universidade, como eu, que sou de letras, veria tantos modelos, tantos Exato. grandes escritores, e não seria autêntico, não? Assim, não? Algo seu, É, sem ter essa influência aí direta dos grandes, dos mestres. exatamente. Eu me sentiria também, eu acho que um pouco soterrado. Por que escrever se existe Dostoiévski? Por que escrever se existe Sim, Machado? Por sim. que, sabe? Então, claro que eu li esses autores, mas eu nunca estudei esses autores. E acho que isso foi algo positivo. E então decidi fazer direito porque eu tinha a impressão de que o curso de direito poderia me ajudar a contar histórias policiais, histórias de crime, que eram as que eu queria escrever. Ajudou? E aí eu não. Ok. Não, sendo honesto, me ajudou a ter um conhecimento de como funciona a lógica de um casamento, de um divórcio, o Código Penal brasileiro, o processo penal brasileiro, mas em algum aspecto a linguagem jurídica é muito hermética e muito, como é que eu vou dizer, teórica. Uhum. Então é o exato oposto da linguagem literária. Né? É. Então Sim. eu precisei até criar uma distância entre o momento que eu precisei de um texto teórico, um ensaio, ou uma petição jurídica e um texto literário. Que são Que é coisas diferentes. completamente diferente o uso da linguagem que fazemos aí. E um atrapalha o outro também, Ai, eventualmente. que interessante. Como nascem as suas histórias, as suas personagens? Eu estou aproveitando, estou me aproveitando de você que tem um escritor aqui à mão, não? Porque quem estuda literatura e é apaixonado por literatura, isso sempre passa pela minha cabeça, não? Como se cria, e sei que em cada escritor esse processo é diferente. Como é com É você? diferente. Eu acredito que a boa literatura, ou seja, a literatura de ler, a literatura que me formou, ela na superfície, ela entretém, ou seja, eu acredito sim que leitura deve ser algo agradável, não quer dizer fácil, né? Mas agradável, com um bom ritmo, com um narrador potente, com viradas, surpresas ou imersões psicológicas tais que fica preso naquela história. Então eu sempre na superfície quero contar uma boa história. Mas além disso, numa segunda camada, todos os meus livros discutem assuntos que me interessam. Todos os meus livros provocam o leitor. Todos os meus livros trazem reflexões que são reflexões que eu mesmo estou fazendo como um indivíduo. Uhum. Então, nessa medida, o processo de um novo livro, em geral, é o encontro dessas duas vontades.
ou seja, eu, em geral, tenho ideia de uma história, mas eu só começo a escrever a história quando eu enxergo, além da história, o que eu estou dizendo. O que eu estou discutindo além da história. Okay. Então, por exemplo, Dias Perfeitos, que é um dos meus livros, que conta a história de um rapaz que se apaixona por uma menina e de sequestrá-la. Eu tive essa ideia, tá? Da história, da narrativa, né? O que chamam de plot. E eu só comecei a escrever quando eu entendi que, ao contar essa história, eu queria discutir relações abusivas. O que torna uma relação abusiva? E qual é a lógica de um psicopata ou de um maníaco que pratica esse tipo de ato? Do abusador. Quando eu entrei Quando eu entrei, e eu adoro, aproveitando o que você disse, eu adoro os óculos de um personagem que seja diferente de mim. Eu adoro ir para o lado mais incomum, ou seja, o dia é contado da visão do abusador. Em outros livros eu também faço isso, com outros personagens. Ou seja, é um ponto de vista pouco confortável, e isso me interessa. Bem legal, bem então, interessante. em geral, eles vêm daí, dessa dupla vontade. Tem alguns autores que criam a partir de personagens. Eu, em geral, crio a partir da trama. Eu penso qual é a história. Ao contar essa história, o que eu vou estar falando, do que eu vou falando. E aí, daí é que eu vou pensar quem são os personagens que vão viver essa história. Para viver essa história. Muito interessante. O seu livro, Bom Dia, Verônica, de 2016, foi publicado em parceria, hoje sabemos, não, com a Ilana Casoy, mas quando ele foi publicado em 2016, estava sob um pseudônimo, não, de Andrea Kilmore. Eu queria que você nos contasse um pouco por que vocês decidiram, primeiro, escrever juntos, como surgiu a ideia da parceria, e depois, por que apostaram por um pseudônimo, por que isso? E se estava, assim, tudo programado, quando vocês revelariam ao público a verdadeira autoria do romance? Regiane, eu sou um pouco o contrário do que se imagina da figura de um escritor, né? Se um escritor é alguém ensimesmado, quieto, e eu sou um escritor que acredito na importância do diálogo. Eu gosto de conversar. Se você deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Como você disse quando a gente se falou, eu estou bastante ativo nas redes sociais, no Instagram, converso com os meus leitores. Eu tenho prazer nisso, eu não faço isso eu faço isso porque eu gosto. E isso então, é material para você criar? Agora que você já mencionou, imagino que sim, né? Que é também a sua forma de criação. Claro, eu acredito no escritor que vai para a rua, que escuta conversas, vê coisas, que vê pessoas. Eu acho que eu sou um apaixonado pelo ser humano, pela ideia do ser humano, de formação de um ser humano. E isso me atrai muito. E nesse sentido, o ofício do escritor é muito solitário, né? Ou seja, inevitavelmente, para escrever, eu passo muitas vezes sozinho na frente do computador ou do caderno para escrever. Não a encontrei muito na escrita de roteiro, né? De guion, como vocês como os espanhóis dizem. Guion, guion. Porque é um trabalho coletivo, né? Ou você trabalha com outras pessoas, ou você trabalha com o diretor. E como escrever um romance é um trabalho muito solitário, eu já há algum tempo queria fazer em parceria, que se dialogasse sobre os personagens como se eles fossem pessoas reais. Ai, que legal. A experiência deve ter sido fantástica, imagino, não? Para uma pessoa como você, que gosta de se relacionar, de ouvir o outro, de saber o que está aí dentro do outro, deve ter sido muito interessante. E eu acredito que cada livro que eu escrevo me enriquece de algum modo, pessoalmente, como indivíduo. E se eu fosse fazer uma parceria, eu queria que também a parceria me enriquecesse. E aí, eu com a Ilana Casoy. A Ilana Casoy é uma criminóloga e uma autora de não ficção.
de livros sobre crime, mentes criminosas, psicopatas, crimes em série, casos criminais de grande repercussão no Brasil, como o caso Richthofen, da Suzane, que matou os pais dela com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, o caso Nardoni, enfim. E quando eu conheci a Ilana, eu propus a ela que a gente escreva um livro em parceria, do conhecimento dela da mente humana, dos crimes em série, e o meu conhecimento de literatura policial, criminal, que, claro, ela adorava ler, adora, para a gente, então, criar uma história juntos. Para ela, foi, de início, um pouco assustador, porque ela falou, Rafa, eu não sei fazer ficção, e eu falei, eu estou aqui para fazer com você. E para mim também era algo novo, porque, Rejane, provavelmente a gente se pergunta, né, a gente nunca tem a resposta. Eu críticas dizendo Rafael Montes é um gênio. Eu já li críticas dizendo Rafael Montes é uma mentira, é uma fraude, é péssimo. Okay. E a verdade é que não existe resposta, né? Mas, de algum modo, eu queria... Para mim, era importante, como um autor conhecido pelo meu trabalho de ficção, era importante recomeçar. Era importante ver se acontecia de novo. Okay. Ou se foi sorte. E aí, então, eu propus a Ilana que a gente fizesse uma história, acho que nasce com um pseudônimo. A minha razão para começar de novo e a dela para não ser um início tão assustador, porque era a primeira vez para ela escrever um livro de ficção. E a gente, desde o início, aceitou que, se desse, a gente não queria contar. E se desse certo, não ia ser escondida por muito tempo, porque poderia virar uma brincadeira de mau gosto. Então, a ideia era começar, fazer e ver o que acontecia, e se desse certo, e se a gente quisesse continuar a parceria, escrevendo outros livros, a gente deveria, então, contar. E aí, nesse sentido, a gente publicou o Bom Dia Verônica em 2016, e ano passado, em 2019, falamos o pseudônimo. Tá bom. Deixa eu te fazer outra pergunta também sobre o Bom Dia Verônica. Você já me contou um pouco como foi essa experiência de escrever Duas Mãos com a Ilana, mas eu tenho uma pergunta como leitura, né? Na narrativa, nós observamos duas histórias, não? Que se entrelaçam. Tem a ver essa estrutura dual com a parceria dual? Isso foi buscado? Isso foi procurado por vocês? Não, não foi proposital, não. Até porque uma pergunta que é muito feita, desde uma curiosidade sua, é qual é o processo. Beleza, vamos escrever. Como é que é isso? Como é que se escreve um livro junto, em termos práticos? E eu sempre digo que um livro que um escritor escreve é como um filho, né? Ou seja, tem um longo período de gestação, né? Depois o filho nasce e vai para o mundo, né? Então tem uma relação muito próxima. E escrever um livro em parceria, de algum lugar, um filho junto. Então é uma espécie, sim, de casamento, né? Ou seja, de relação. Eu e a Ilana, a gente se fala todo dia por telefone, porque a gente está escrevendo a continuação, que é o Boa Tarde, Verônica. Vocês já estão escrevendo. Oi, essa é uma primícia, não sabia. Ok. Pois eu vou ler, porque eu gostei muito do Bom Dia, Verônica. Muito, muito, muito. Enfim, e aí, quando a gente decidiu que iria trabalhar juntos, né, eu tinha algumas ideias de coisas que eu faria. Eu queria uma trama investigativa, porque é algo que eu sabia que ia acrescentar muito pelo seu conhecimento técnico e a experiência desse universo. Eu queria que fosse uma personagem feminina, uma personagem feminina, porque eu ainda não havia escrito um livro com uma protagonista feminina. E eu queria que se passasse em São Paulo, porque a Ilana é de São Paulo e eu moro no Rio de Janeiro, e as minhas histórias são todas muito cariocas. Minhas histórias passam no Rio de Janeiro, o elemento do Rio de Janeiro muito forte. E aí eu queria mudar de ares, queria ir para São Paulo.
Então eu E tinha deu algumas certo. questões que eu gostaria. E aí a gente criou o nosso método. A gente discute a história, faz uma estrutura da história juntos, Uhum. contribuindo com ideias. Na hora de escrever, a Ilana escreve a primeira versão dos capítulos, de todos os capítulos. Ela escreve o capítulo 1, manda para mim, eu escrevo ou mexo, tento, tiro, Uhum. Uhum. devolvo para ela, que mexe, fica nesse vai e volta. Mas todas as primeiras versões quem escreve é a Ilana e a segunda versão sou eu. E Foi esse o foi o método método que de a gente trabalho. encontrou. É. Uhum, legal, muito bem. Rafael, o Bom Dia Verônica, como eu falei na introdução, vai ser levado às telas, né, da televisão, da Netflix, através de série. O que você pode nos falar a respeito disso? O que você pode nos revelar? Quando vai ser estreada? Você tem alguma Então, previsão? Bom Dia Verônica saiu sob pseudônimo Andrea Kilmore, né? Uhum, E numa época a Netflix tinha acabado de chegar ao Brasil, estava ficando muito forte no Brasil, uhum, e até um executivo espanhol, que é o Diego Ávalos, me procurou, falou: olha, história policial, uma série brasileira policial. Você tem alguma ideia? E aí eu falei: olha, eu li esse livro chamado Bom Dia Verônica, escrito pela Andrea Kilmore, e eu acho que dá uma ótima ali. Ele leu o livro, gostou e falou: vamos fazer essa série. Como é que você enxerga essa série? E aí eu propus a minha adaptação de série do livro, ok, sem dizer que eu era um dos autores do livro. autores do livro. E, enfim, depois, claro, quando eles decidiram fazer, eles passaram a saber, né, enfim, que eu era um dos Uhum. autores. Mas foi interessante esse processo de adaptação mesmo, né, porque há mudanças, eu não posso dizer, mas há mudanças do livro para a série, ou seja, uma plataforma literária, né, com estilo, Uhum. linguagem, Sim, ritmo, narrador, e a outra é audiovisual. Então, são é. recursos diferentes e, por isso, há Uhum. mudanças que são necessárias. Ok. E, e ela está filmada, está pronta, Ah, que bom. com um elenco incrível. A Verônica é feita pela Tainá Miller. Temos o Eduardo Moscovis fazendo o Sei Brando quem é. e a Camila Morgado fazendo a Janete, que é uma personagem ótima do livro. Isso. E acredito que a série saia ainda este ano na Netflix. E a coisa incrível que, por ser Netflix, temos legenda em várias línguas e também dublagem em várias línguas, incluindo o espanhol. Então vai chegar aqui com certeza e nós vamos assistir. Pode deixar. Você Aí. falou da protagonista Verônica, uma protagonista feminina, não? Era a sua estreia, não, com a protagonista feminina. E depois, em 2019, Uma Mulher no Escuro, que é uma protagonista feminina também, não? Exatamente. Foi até curioso porque Uma Mulher no Escuro, quando foi publicado, a chamada era a primeira protagonista feminina do Rafael. Na verdade, eu já havia escrito outra, que é a Verônica, né? Mas Ah, ninguém mas sabia. estava oculta. É, e, a, e como eu falei, eu acho que cada experiência de escrever um livro tem que ser de algum modo enriquecedora. Eu acho que escrever o Bom Dia Verônica em parceria e entrar na cabeça dessa personagem me ajudou a escrever um livro sozinho, que é Uma Mulher no Escuro, com uma protagonista feminina, que é a Porque e, tem que ser um e desafio também para o escritor, não? Porque você, como homem, entrar aí nesse é, universo feminino. Não, sei que não é impossível, nós temos casos assim, da Fernanda Torres, por exemplo, não? Que se sente confortável é, escrevendo a partir, né, da personagem masculina, mas imagino que, no mínimo, tem que ser um desafio, não? Grande. é, eu tinha a impressão de que seria bastante desafiador e difícil mesmo Uhum. escrever protagonista feminina. Sendo muito honesto, não foi isso. Quero dizer, não, eu não sinto que
eu tive tantos obstáculos a alcançar porque a protagonista era uma mulher e não um homem. Ok. É interessante até. Ou Para seja, mim, o maior enriquecedor, desafio como você disse. Os livros sempre te enriquecem. Sempre enriquecem o seu percurso como escritor. E esse foi mais uma das provas, não? Dessa ação do é, enriquecer, aprender e se mas recriar. a coisa mais difícil para mim foi escrever uma protagonista heróica. Como a A, Verônica. a, a Verônica é meio anti-heróica. Ok, não vamos falar, não vamos fazer spoiler. Ok, ok, tudo bem. Ok, por causa do final, você estava referindo ao seu final, né? Do livro. O Mulher no Escuro é meu primeiro com uma protagonista tipicamente heróica. Uhum. Travou, eu não estou te ouvindo. Agora voltamos, continuamos, não tem nenhum problema. Sim. Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo bem agora. Então tá bom. Você está me ouvindo Então, bem? estou. Então, a Mulher no Escuro é a sua primeira heroína. Não, com esse perfil de herói, não? Isso que você quer dizer. Exatamente. E isso foi mais difícil. Isso sim foi bastante difícil. Criar um personagem heróico foi bastante. Porque o personagem anti-heróico tem certa malícia, certa maldade que é interessante de explorar. E o personagem heróico, eu corria o risco, o perigo de fazer uma pessoa coitada. Ok. Uhum, entendo. Uhum. Conhecendo a história, entendo mais ainda, porque você está fazendo referência a isso. Rafael? Problemas de conexão, não é tecnologia. Oi, Rafael, está me ouvindo? Puxa, parece que a conexão caiu. Vamos ver se conseguimos retomar com o Rafael. Ok, então, Rafael, você estava falando sobre a criação de uma personagem heróica, não? Que isso foi um desafio maior do que a personagem feminina em si. Exatamente. Uma Mulher no Escuro, quando eu fui escrever, uma protagonista feminina e com uma jornada heróica, né? Ou seja, pela primeira vez não era o anti-herói, não era o ponto de vista como no Dias Perfeitos do O Jantar Secreto é uma história de 4 amigos que precisam ganhar dinheiro e fazem um negócio ilegal. Então, eles, de algum modo, são também os anti-heróis da história. Ou pelo menos de moral duvidosa, vamos dizer assim. E essa não, a Victoria, que é a protagonista de Uma Mulher no Escuro, é a história de uma menina que perde a família assassinada numa noite. Os pais são assassinados os pais e o irmão são assassinados. E ela é sobrevivente, então, dessa tragédia. Tem 4 anos de idade. E 20 anos depois, aos 24 anos, o assassino volta e ela não sabe quem é ele. E o assassino é possivelmente algum dos homens dela, né? Alguns dos homens que orbitam a vida dela. Um deles é o assassino do passado. Então, perceba, é uma protagonista feminina, mas também heróica, ou seja, ela é a vítima de toda essa história. Eu não queria, de maneira alguma, fazer uma coitada. Eu não queria fazer uma pobre coitada de quem você tem pena. Eu queria fazer uma mulher forte que, claro, carrega os traumas do passado, mas precisa também avançar e seguir adiante para viver a vida. E conseguiu, através da sua fortaleza, o que conseguiu, né? Na história. Não quero dizer muito, mas é a fortaleza dela. Ela, na verdade, é uma moça forte, e por isso ela conseguiu. E o desenlace, né, do romance. E ela então ela é uma personagem de perfil heróico, e isso sim foi bastante difícil de fazer, mas eu acho que consegui na medida em que ela é uma heroína não perfeita, né? Eu tenho dificuldade com personagens feitos, impecáveis, né? Na vida real também eu tenho certo medo dos bons samaritanos,
dos pilares da justiça, E dos que se perfeitinhos. declaram assim, pelo menos. Ok, entendi. Porque eu não acredito Beleza. que eles existam. Claro, isso aí. Muito bem. Rafael, para nós terminarmos, vamos falar um pouco sobre seus livros que estão traduzidos para o espanhol. Qual é o livro, ou se há mais de um? Então, o Dias Perfeitos está publicado em espanhol pela Penguin Random House Spain. Você encontra com facilidade, chama-se Dias Perfectos. Então, e conta, é um suspense psicológico e conta a história de um sujeito que se apaixona, o menino decide sequestrá-la para que ela goste dele. É um bastante tenso, bastante imersivo, psicológico, que tem reflexos de um suspense do Hitchcock, tem um quê de voyeurismo, enfim. Dá um bom filme este livro, hein? Um bom filme, uma boa série. Muito bom, muito bom. E esse está traduzido para o espanhol? Esse está em espanhol pela Penguin. Tem o Jantar Secreto, que pessoalmente que um pai não pode escolher seu filho favorito, mas pessoalmente é o meu favorito. Eu ia te fazer essa pergunta, mas achei muito invasiva. Ainda bem que você já se pronunciou. Que bom. Eu ia te perguntar isso. E também, ele não está publicado em espanhol, mas ele será publicado em espanhol também pela Penguin, pela mesma editora, Penguin Random House. Bom, e é um livro de suspense e crime com certo humor negro, certo tom exagerado que eu gosto. Eu acho que eu digo que é o meu favorito porque todo escritor, quando pensa uma história, sempre que ele fica no papel, a história fica diferente. Né? Ou seja, a história é quase... Aliás, a Rosa Monteiro, que é uma autora incrível, muito conhecida, apaixonados, tem um texto, né, no Louca da Casa em que ela fala justamente isso, né, que tirar as palavras daqui, colocar no papel de algum modo, elas perdem toda a força delas. Né? E aí, então, eu acho que o Jantar Secreto é o livro que próximo que eu tinha na cabeça do que ficou o livro no final das contas. Por isso que eu acho que também tenho esse carinho por ele. Este eu tenho que te confessar que eu ainda não terminei de ler. Eu comecei a ler e depois veio assim, um período meio turbulento e não pude ler, agora tenho que voltar a ler. Mas agora, você me dizendo isso, que é seu filho predileto, pois tenho que ler correndo. Mas eu tenho. Vou começar a ler então. Então, Rafael, muito obrigada pela sua disposição de conversar aqui conosco para o público espanhol, e também para os nossos alunos que aprendem português e querem conhecer mais os nossos escritores. Você é uma pessoa encantadora, muito simpático, muito talentoso, posso dizer, pela sua escrita, e muita sorte em tudo. E espero voltar a conversar com você, porque você tem muito que contar, não? E eu tenho muito que aprender, não? Dessa forma de como se cria literatura, que é a minha paixão, a arte que pela paixão mais tenho na vida é a literatura, sem nenhuma dúvida. Tá bom? Imagina, eu acredito que é uma troca e nós tivemos aqui uma ótima troca, espero que a gente tenha outras disputas. Convido a todo o público, aos leitores, aos alunos a me procurarem nas redes sociais, me passarem suas impressões do livro. Eu adoro receber essas mensagens, adoro estabelecer esse diálogo. E, enfim, conte comigo para próximas conversas. Então tá. Muito obrigada a todos e até o próximo Brasil a um Clique. Tchau, Rafael. Muito prazer, hein? Tchau. Tchau, tchau.